aqui é a Carol do Leitura Virtual e hoje eu vou trazer uma resenha dupla pra vocês. Triângulo de 4 lados e Trevo de 4 folhas, da Fernanda Medeiros e da Adelina Barbosa. Vem comigo, vem! Vou começar do começo. Triângulo de 4 lados conta a história da Sara, basicamente a história da Sara. Ela mora numa cidadezinha chamada Santa Fé, no interior de Minas Gerais, é uma cidade fictícia, e ela tem uma paixão platônica pelo primo, e ele é bem mais velho do que ela. E, de repente, ele começa a se interessar por ela também, e eles começam a ter um lance juntos e tal, só que é nítido que o que ela sente por esse primo, Rodrigo, tá muito longe do que ele sente por ela. Ela é completamente apaixonada, ela ama, ela faria tudo por ele, e a gente percebe que ele não tá tão ligado nela assim. Em contrapartida, nós temos o irmão do Rodrigo, Brent, que ele é completamente apaixonado pela Sara, só que ela nem olha pra ele, que ela é apaixonada pelo irmão. Uma confusãozinha aí. E além de tudo isso, a gente tem no plano de fundo uma banda, que é do Rodrigo e dos amigos dele. Nós temos as amigas da Sara e nós temos um plano de fundo familiar também, que envolve essas duas famílias. Muitas coisas começam a mudar na vida da Sara quando o Matheus, que é o novo vocalista da banda do Rodrigo, chega do sul e começa a se interessar por ela também. Aí você já vira pra mim e fala, meu Deus, aqueles livros que todo mundo se apaixona pela protagonista. Não é bem assim. O que me interessou muito nesse livro é que a Sara é uma menina muito pé no chão. Por mais que ela seja completamente apaixonada pelo Rodrigo, ela consegue enxergar alguns sinais de que ele não tá tão aí pra ela assim, e ela não deixa os sonhos dela de lado por causa dessa paixão. E é aí que as coisas começam a mudar, quando ela resolve fazer uma viagem de férias pra Paris, pra conhecer melhor a profissão que ela quer seguir, e o Rodrigo não gosta, e eles começam a esfriar, a se separar, e muitas outras intriguinhas que acontecem durante a viagem. O que eu mais gostei nesse livro, gente, é que a Sara, ela não é aquelas protagonistas ingênuas e bobinhas, inseguras, que todo mundo quer proteger. A Sara é uma menina de atitude, e estar na cabeça dela, né, porque ela narra a maior parte do livro, é uma situação muito interessante. Diversas vezes eu me senti a personagem principal do livro, sabe? Quando você começa a pensar o que você faria no lugar dessa personagem, como você lidaria com a situação, umas coisas bem interessantes assim. E é um livro que eu gostei muito de ler por isso, porque eu me senti parte da história. Que a história não é só a vida da Sara e a vida amorosa da Sara, né? Não é só um romance. Ele é um livro de uma galera que se conhece, que são amigos, que tem seus próprios problemas, não são só os problemas da Sara, cada um tem o seu. E esses problemas são mostrados pro leitor e a gente vai tentando entender o lado de cada personagem através de várias narrativas. Porque a Sara é a personagem que mais narra, porém a gente tem o ponto de vista do Brent, do Rodrigo e do Matheus também. Então isso é extremamente interessante no livro. Porque às vezes você não consegue, através da personagem, ainda mais se ela tá apaixonada, conhecer um pouco dos outros personagens imparcialmente, né? Então aí você vai pra dentro da cabeça deles e eles te mostram a visão deles de cada história, os segredos deles, e isso é completamente interessante. Então a história principal desse livro, na trilogia, é a Sara e é como ela vai lidar com os problemas dela, não só os problemas amorosos. A forma da narrativa é muito gostosa, é uma narrativa simples, aquela que você pode ficar a noite inteira lendo, que não cansa, quando você vê já passou vários capítulos e você nem percebeu. Uma coisa que eu achei muito interessante nesse livro também é que como a Sara é a personagem principal desse livro, tem alguns momentos em que a gente vê pensamentos dela. Coisas que estão passando no íntimo mesmo, sabe? Além do que ela narra, que às vezes é um pouco superficial por ser uma narrativa, a gente tem uns momentos de reflexão dela com ela mesma, sabe? Aquele tipo de coisa que a gente não conta pra ninguém, que a gente só pensa e às vezes nem percebe que pensou. Então, mais ou menos assim. Eu achei muito interessante isso no livro. E ele deixa, assim, um final, não vou contar, mas ele deixa um final pendente. E a gente percebe que tem uma continuação. Quando eu li na época eu não sabia que era uma trilogia, depois eu fui buscar e eu descobri. E o Trevo de 4 folhas, que é o segundo livro dessa trilogia, foi lançado esse ano na Bienal de Minas.
E eu vou falar dele um pouco agora pra vocês. Então, se vocês não leram ainda o Triângulo de Quatro Lados, vou falar pra vocês pararem o vídeo por aqui, clicar aqui em cima e ler a resenha completinha que eu deixei no blog, na época do lançamento, então foi fresquinha do que eu tinha sentido sobre o livro todo. E depois, quando vocês lerem esse livro, vocês voltam aqui pra eu falar um pouquinho de Trevo de Quatro Folhas pra vocês. Então, galera, Trevo de Quatro Folhas para exatamente na mesma parte que Triângulo de Quatro Lados terminou. A gente tem um Brent completamente arrasado na frente da casa da Sarah, porque ela acha que o Rodrigo e a Sarah voltaram. E ele não sabe o que tá acontecendo lá dentro. E ele fica horas lá esperando pra ver o que acontece. E ele vai conversar com a Sarah depois que o Rodrigo vai embora. E ele percebe que eles não estavam juntos, de verdade. E aí eles têm uma conversa muito séria. Ele conta que ficou com ciúmes, que enlouqueceu por causa da Kate, e que ele é um idiota, que ele queria ficar com ela, que ele a ama e tudo mais. Ela também diz que o ama, que quer ficar com ele, só que ela pede um tempo pra se recuperar de tudo que ela passou no ano anterior, de todos os sofrimentos que ela passou. Por mais que ela goste dele, ela tá muito machucada, então ela acha que um tempo seria bom pros dois, pra eles amadurecerem um pouco mais. Legal. Passa-se 6 meses da narrativa, porque vocês sabem que a história é toda cheia de datas, né? No início de cada capítulo tem as datas pra gente ir acompanhando. E é muito importante que a gente acompanhe mesmo, galera. Porque datas e horários fazem toda a diferença nesses livros. Passa 6 meses e nada acontece com os dois. Só que é importante vocês saberem, antes de ler, que o foco desse livro não é a Sarah, não é o Brent e não é o romance dos dois. Como a gente sabe, desde a época de Triângulo de Quatro Lados, nós temos um livro aqui que ele tem os personagens principais, mas as histórias são de toda uma galera, de todo um grupo, dessas pessoas todas que fazem parte do universo da Sarah. Então, Trevo de Quatro Folhas foca muito nas histórias do Rodrigo e do Matheus. E a gente vai saber um pouco mais da vida deles e por que eles são as pessoas que eles são hoje. Por que o Rodrigo é fechado desse jeito, por que ele nunca se abre, o que aconteceu no passado dele. E a mesma coisa do Matheus. O que ele foi fazer em Santa Fé, por que ele foi se enfiar numa cidadezinha desse tamanho, à toa, né, teoricamente. E o que aconteceu na vida dele, por que ele estava sozinho, cadê os pais. Todos os detalhes da vida dele vão vir à tona em algum momento desse livro. Eu achei... Vou confessar pra vocês, no começo, quando eu fiquei sabendo que seria a história do Matheus e do Rodrigo, que ia deixar um pouco de lado a Sarah e Brent, eu fiquei muito chateada. Porque eu queria muito saber o que ia acontecer com os dois, a Sarah e o Brent. E eu achei que ia sair um pouco do foco do livro. Porque Triângulo de Quatro Lados pareceu muito ser um romance. Só que, gente, eu achei esse livro fantástico, justamente porque dá uma pausa no romance. Dá uma pausa, mas assim... A gente não fica esquecido. Passa um ano inteiro no livro e a gente vê um pouco de Sarah e Brent. Tem narrativas pelas vozes deles. A gente fica sabendo o que eles estão sentindo, o que eles estão pensando, os desencontros das vidas deles. Mas de uma maneira mais suave, porque o foco não é esse. Então eu achei muito interessante, de verdade, esse universo mesmo que foi criado. Porque a gente tem 4 personagens principais, muitos personagens secundários que também não ficam pra trás só porque eles não narram. E você acaba ficando curioso por cada parte da história, sabe? E por cada casal que se forma, por cada mistério que não se resolve. E por trás disso tudo, a gente ainda tem um conflito familiar que envolve a família da Sarah, a família do Rodrigo, a família do Matheus. E o passado deles, que é um passado que a gente nem conhece em nenhum dos dois livros ainda. Então eu achei muito interessante, uma criatividade muito grande das meninas, da Fernanda e da Adelina, porque elas criaram realmente uma história completa. E nesse ambiente mais romantizado, nesse ambiente mais real, é o tipo de coisa que a gente vê bastante em livros de aventura, em livros de fantasia. Mas assim, esses livros de vida real, né? Eu não lembro de ter visto em nenhum outro livro uma realidade dessa forma, explorando vários personagens ao mesmo tempo e fazendo você se encantar por cada um à sua maneira. Por mais que você não torça pra determinado personagem, com determinado personagem, você torce pra ele, se dá bem mesmo assim. Eu achei isso sensacional mesmo das autoras. No livro a gente tem Rodrigo na capa e Matheus na contracapa, porque o livro é certinho dividido pra história dos dois. E por causa deles serem os personagens principais dessa nova história,
a gente tem os pensamentos íntimos de cada um deles, seus respectivos capítulos. Então eu achei isso fantástico também. Uma parte que eu achei sensacional também nesse livro são as letras das músicas que o Matheus compõe. Ele é muito bom e eu achei interessante as letras estarem no livro, sabe? Mostra muito do passado dele, mostra muito dos sentimentos que ele tem. E a gente sabe que o Matheus é uma pessoa muito difícil, ele tem um lado sombrio, e isso aparece muito nas letras das músicas dele. Eu achei muito legal essa parte, a parte da banda, porque a banda volta com tudo, e aí eles vão resolver se eles querem a banda ou se eles querem trabalhar no que tá sendo seguro. Eu achei essa parte também muito interessante, porque faz muito parte da vida do Rodrigo, esse lado de ele querer ser um rockstar, mas ao mesmo tempo ele ter as responsabilidades dele no grupo voando, e ele ter esse conflito. E pra gente estar dentro da cabeça dele, a gente consegue perceber esse conflito nele e a gente torce para que ele escolha o que é melhor. E é um lado da história que eu gostei bastante também. E ele deixa um pouco a história leve, porque esse livro é um pouco mais sombrio do que o primeiro, digamos assim. Ele tem muitas coisas, muitos mistérios, muitas coisas pra ser descoberta e tal. Então esse lado da banda, deles tentarem fazer sucesso, acaba dando uma quebrada nisso. Foi muito, muito legal. Eu sei que eu não falei muito, mas é que eu gosto desse livro e eu queria que vocês sentissem a mesma coisa que eu senti lendo os dois. Porque eu li e eu não conhecia nada, não li sinopse, eu não li nada. E foi assim uma descoberta muito incrível. Então eu não quero falar nada demais, destruir um pouco esse sentimento que pode causar em vocês. Então, gente, eu vou deixar o link dos 2 livros pra vocês aqui embaixo na descrição pra vocês comprarem. As meninas vão estar na Bienal também. Vai ter livro pra vender no stand da De Plácido. E corram atrás, porque vale super a pena. O Triângulo de 4 Lados já tá na 2ª edição. Foi sucesso de vendas na Bienal ano passado. Então, vale super a pena, a galera gosta bastante, não é só eu. Não deixem de ler e principalmente de vir contar pra mim o que vocês acharam, porque é um livro que eu gosto muito de falar sobre e são livros fizeram muito bem pra mim. Outra coisa, o 3º livro eu acho que deve sair no ano que vem, e aí ele é narrado inteiramente não, daquele jeito. Ele tem o foco principal no Brent. Eu acho que vai ser um livro super interessante, porque o Brent é um dos personagens mais enigmáticos que a gente conhece. E eu acho que vai ser bem bacana a gente estar dentro da cabeça dele, principalmente com os pensamentos dele. Acho que vai ser muito legal. Então, galera, não deixe de dar aquele joinha, se inscrever no canal e voltar aqui na semana que vem, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!